Graça e paz, queridos. Desta vez vamos estar a refletir em torno de Tessalonicenses, crescendo na vida cristã. Vamos orar. Senhor, te agradecemos pela sua graça, pelo seu favor e pela sua misericórdia sobre nós. Queremos neste momento, Senhor, estar a estudar, a refletir em torno de primeira carta aos Tessalonicenses, segunda carta. Queremos falar do crescimento na vida cristã, crescer na vida cristã, mas também queremos falar da volta do Senhor. Que Deus nos dê sabedoria e compreensão suficiente da sua palavra e encorajamento também, Deus, para que a semelhança dos Tessalonicenses também continuemos a crescer. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, a 1 Tessalonicenses é uma carta que reflete em torno de crescimento na vida cristã, ou seja, crescendo na vida cristã. Paulo queria expressar sua gratidão pela fé e amor deles, neste caso dos Tessalonicenses, e agora que o via de sua firmeza face à sua perseguição, ele quer louvar a Deus pela vida deles, pelo fato de eles permanecerem firmes, não obstante a perseguição. Paulo se defendeu contra aqueles caluniosos que, evidentemente, tiveram origem na oposição dos judeus. Ele lembra os Tessalonicenses, sua conduta e motivos enquanto esteve entre eles em refutação aos que alegaram ser um religioso charlatão e mercenário. Os Tessalonicenses mereciam, ou seja, careciam de encorajamento e exortação para resistir às tentações de impureza e ao comportamento indolente que via-se resultante da sua compreensão sobre o retorno de Cristo. Paulo procurou dissipar sua ignorância no tocante à relação de mortos em Cristo. Paulo instruiu os Tessalonicenses a respeito de seus líderes espirituais, sua conduta e seu culto. O conteúdo desta carta enfatiza dois aspectos: louvor pela firmeza dos Tessalonicenses perante a perseguição dos judeus e a correção de certos erros e mal-entendidos que tinham surgido no meio dos Tessalonicenses. Esta é a primeira discussão mais detalhada da doutrina de escatologia, uma doutrina muito importante para a igreja. Foi importante para a igreja e continua sendo importante para a igreja moderna, ou contemporânea, na verdade. As passagens mais importantes são escatológicos, como o caso de arrebatamento da igreja e o dia do Senhor. E são essas passagens que devem-se discutidos por apóstolo Paulo para evitar ou para corrigir os maus entendidos que a igreja de Tessalonicenses tem. Cada capítulo termina com uma mensagem a respeito da volta do Senhor. E palavra-chave aqui temos santificação. Lembro que Paulo queria abordar a respeito da pureza moral e também a respeito do comportamento indolente que os Tessalonicenses tinham. Por exemplo, a pureza moral pressupõe uma vida de santidade ou santificação. No capítulo 3 de 1 Tessalonicenses, versículos 12 a 13, o texto diz o seguinte: O Senhor vos aumente e vos faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Possa Ele vos confirmar o coração para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os santos. Capítulo 4, 16 a 18. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos,
seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. O capítulo 4 é o capítulo-chave desta carta. A visão panorâmica, ou seja, a vista panorâmica desta carta, divide-se em 2 blocos. O primeiro é de experiência pessoal e o segundo é de exortação. Na experiência pessoal faz-se retrospectiva e na exortação há um incentivo, uma prospectiva ou uma prática prospectiva. No primeiro bloco, Paulo enaltece o crescimento dos Tessalonicenses. Paulo também apresenta o fundamento da igreja e Timóteo fortalece a igreja. No segundo bloco, temos as diretrizes para o crescimento, a revelação acerca dos mortos em Cristo que vai acontecer com eles, a descrição do dia do Senhor e instruções para o viver santo. Basicamente são esses blocos em que este livro desdobra-se ou mesmo divide-se. Este livro contém uma das mais úteis e iluminadoras passagens bíblicas sobre o regresso do Redentor. Todos os 5 capítulos se referem a este grande evento. A pureza dos seus motivos, compaixão e dedicação, em suma, seus sentimentos mais profundos se manifestam nestas páginas. Esta tem sido a grande contribuição que este livro vai trazer para as Escrituras no geral. Cristo, em 1 Tessalonicenses, Cristo é visto como a esperança da salvação dos crentes, tanto agora quanto em sua vinda. Agora, neste momento, ou seja, na altura que os Tessalonicenses receberam a carta, assim como na vinda de Cristo. Para nós, agora que estamos lendo esta carta, estamos vivenciando esta carta, estamos em vida, e depois, quando estaremos em vida nos céus. Ou seja, depois na sua vinda, neste caso, na vinda de Cristo. Quando ele resgatar, ou seja, quando ele regressar, libertará, galardoará, aperfeiçoará, ressuscitará e santificará todos aqueles que confiam nele. Neste caso, na segunda vinda de Cristo, Cristo ele poderá libertar, galardoar, aperfeiçoar, ressuscitar, santificar todos os que confiam nele. Agora, esta ideia de libertar, santificar, é preciso deixarmos claro que tem 3 tempos: o passado, o presente e o futuro. Fomos libertos, estamos sendo libertos, seremos libertos. Fomos santificados, neste caso justificados no passado, estamos sendo santificados e seremos santificados. Ou seja, seremos, até este termo de ser santificados é na totalidade, já não haverá necessidade de haver o processo de santificação, porque terá sido completa a nossa santificação. E fomos santificados no sentido de uma santificação posicional por intermédio de Cristo. E com este panorama de Cristo, fecha-se a primeira carta aos Tessalonicenses e abrimos para a segunda. Ou seja, abrimos a segunda, vamos para a segunda. A segunda carta aos Tessalonicenses tem a ênfase no dia do Senhor. Quanto a primeira era o crescer na vida cristã, e esta é sobre o dia do Senhor, que é a grande esperança dos crentes. Os 3 propósitos de Paulo correspondem aos 3 capítulos. O apóstolo Paulo, neste caso, queria aplaudir o seu crescimento, ou seja, o seu contínuo crescimento na fé e os encorajar a suportar a perseguição na convicção de que Deus defenderia seu nome e glorificaria os que tivessem confiado em Cristo. Neste caso, os Tessalonicenses estavam crescendo e Paulo ele aplaude, louva o crescimento deles, um crescimento contínuo, progressivo, e os encoraja a suportar a perseguição na convicção de que Deus defenderia seu nome e glorificaria os que confiam. O segundo capítulo foi escrito para corrigir o falso ensino de que o dia do Senhor havia chegado. A semelhança do que acontece hoje, nos dias de hoje, havia uma percepção generalizada na igreja de Tessalonicenses de que o dia de Cristo tinha chegado. E por conta disso, algumas pessoas já estavam a ficar indolentes e até deixando o trabalho, porque queriam
já na mente deles, ou estava próximo do dia do Senhor, ou já tinha chegado. Este ensino, acoplado com as aflições que eles estavam sofrendo, causava profundas perturbações entre os crentes de Tessalonicenses, que indagavam quando sua reunião com ele, ou seja, indagavam quando que a reunião com Cristo que já tinha chegado iria acontecer ou iria se concretizar. Então, Paulo esclareceu que o dia do Senhor não seria uma surpresa e não seria de forma secreta. Não é? Não os surpreenderia no sentido de que Cristo apareceu, está provavelmente num determinado local. Não, todos poderão saber. E a surpresa do dia de Cristo é não saber quando é que vai chegar. Mas, em termos da sua chegada, as pessoas vão poder saber. Esta é a colocação que Paulo apresenta. O erro doutrinado do capítulo 2 estava provocando um erro prático que Paulo procurou destruir no capítulo 3. E isto é um fato muito sério. Quando há um erro na doutrina, também haverá um erro na prática. É por isso que, teologicamente, ou seja, tem-se dito no ambiente teológico que as ações ou a prática de determinado, de fiéis, ou a sua prática revela a sua doutrina, a sua conduta revela a sua doutrina. Se a sua doutrina estiver errada, tenha certeza que a sua prática também estará. Alguns dos crentes abandonaram seu trabalho, esta era a percepção deles de que Cristo já tinha vindo, e começaram a viver às custas dos outros, presumindo que o fim está próximo, já não há mais nada. E Paulo ordenou-lhes que seguissem o seu exemplo, de trabalhar, sustentando-se a si próprios, instruindo o restante da igreja a discipliná-los caso não agissem assim, neste caso, caso continuassem a serem indolentes e a não trabalhar. Então, precisamos continuar ou seguindo, aguardando pela vinda de Cristo, mas não temos de nos aproveitar dos outros. Muitos tessalonicenses estavam crendo que o dia de Cristo se encontrava já perto, já próximo, e talvez a veemência com que Paulo pregara esta doutrina quando esteve em Tessalônica tivesse produzido uma compreensão da sua pregação ou do que ele tinha mencionado em sua carta. E Paulo tratou de estabelecer critérios definidos, mediante os quais os tessalonicenses podiam reconhecer a aproximação do dia do Senhor. Neste caso, já antecedentes, os indicadores da vinda do Senhor, antecedentes que poderiam apontar e indicar a vinda do Senhor, que seria a apostasia, a revelação do homem da iniquidade e o afastamento daquele que detém o homem da iniquidade. Depois temos aqui a palavra-chave, que temos a expectativa do dia do Senhor, versículo 2 a 3 do capítulo 2. O texto diz que não desistais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, como se o dia de que já tivesse chegado. Ninguém de maneira alguma vos engane, pois isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. E capítulo 3, versículo 4 a 5. Confiamos no Senhor que fazeis e continuareis a fazer o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminha o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Neste caso, é um encorajamento de que eles já estavam fazendo o que o Senhor orientara, que eles deviam continuar a crescer e não se perturbar com a falsa percepção de que Cristo já tinha chegado e com o comportamento indolente e também com a impureza imoral, ou com a impureza moral, neste caso, que os crentes de Tessalônica tinham. A vista panorâmica desta segunda carta é que Paulo apresenta que, ou seja, traz um encorajamento diante da perseguição, explica sobre o dia do Senhor e exorta a igreja. No encorajamento, ele apresenta a sua gratidão pelo crescimento dos tessalonicenses, traz o encorajamento face à sua perseguição, neste caso da igreja dos tessalonicenses e a sua firmeza. Então, ele lhes encoraja a permanecer ainda mais, ora pela bênção divina. Porque os crentes estavam desanimados e por conta deste desânimo,
Paulo ele tinha que trazer uma mensagem de alento, de força, de ânimo, de levantamento à igreja. E, em suma, ele agradece pela vida deles, pela resistência e permanência deles, mas também traz o encorajamento. E aqui no terceiro bloco, segundo bloco, os crentes se encontravam perturbados. E Paulo traz uma instrução doutrinal onde ele vai refletir com os crentes em torno dos eventos precedentes ao dia do Senhor e também conforta o crente e o conforto do crente no dia do Senhor, na altura que vier a acontecer. E quanto aos crentes desobedientes, Paulo traz correções, traz exortações para que eles corrijam a sua conduta. Neste caso, para ele é preciso que haja uma paciente espera por Cristo e o afastamento da desordem. E depois ele vai terminar, vai trazer a sua conclusão no capítulo 3. Qual é a contribuição desta carta, desta obra, deste livro às Escrituras? Esta é a mais breve das 9 cartas de Paulo às igrejas, mas provém informação crucial acerca do fim dos tempos e esclarece questões que de outra forma seriam muito obscuras. As duas epístolas aos Tessalonicenses, juntamente com o discurso do Monte das Oliveiras e o livro do Apocalipse, formam os 3 maiores textos proféticos do Novo Testamento. Sua data primitiva as coloca entre os primeiros livros neotestamentários escritos e revela que a doutrina apostólica já se tornara um corpo estabelecido de verdade. Já se chega até a escatologia, ou se discute neste momento sobre escatologia, já o corpo teológico, ou seja, da doutrina teológica, de fato, já tinha sido bem estabelecido. Paulo se refere o seu ensino entre os tessalonicenses com as tradições que eles já haviam recebido. Estas duas epístolas se referem a quase todas as escrituras centrais, a todas as doutrinas centrais da fé cristã. Neste caso, estamos a falar de doutrinas que praticamente lidam com doutrinas que nós temos em teologia sistemática, aqui são abordadas. Então, é por isso que estas duas epístolas se referem a quase todas as doutrinas centrais da fé cristã. Aquelas que são praticamente a base da fé cristã, ou seja, os fundamentos da fé cristã, são revelados nestas duas cartas. Cristo é 2 Tessalonicenses. A volta de Cristo é mencionada mais vezes no Novo Testamento, 318 vezes, do que em qualquer outra doutrina. A volta do Senhor Jesus é uma esperança tranquilizadora e alegre, mas sua revelação do céu contém pavorosas e terríveis implicações para aqueles que, porventura, não confiaram nele. Então, a ideia da volta de Cristo deve nos levar a esperar por ele e nos guardarmos em santidade, mas os que fizeram o contrário definitivamente deverão ter medo, porque também é um dia de juízo. Queridos, vamos orar. Senhor, obrigado por nos lembrar da importância de nós permanecermos face a perseguições, permanecermos em meio a perseguições, em meio a adversidades, mas ao mesmo tempo de nos lembrar que Cristo um dia voltará e que esta aparente demora não pode nos fazer desanimar e nem nos deixar indolentes, mas deve nos levar a esperarmos no Senhor em santidade. Dê-nos força para isso. Dê-nos força, Senhor, para que ao longo do caminho não percamos a nossa esperança. Ao longo do caminho não desanimemos e não retrocedamos. Que permanecemos com olhos fitos no Senhor e na sua volta para nos levar como igreja. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.